E agora nós vamos abrir a palavra de Deus. Nós estamos no segundo episódio da nossa série, A Maior de Todas as Guerras. E nesta série, esse é o segundo episódio, e são 4 na série. E o primeiro texto que eu convido você a abrir sua Bíblia é Mateus, capítulo 25, nos versos 1 a 13. Vamos orar. Pai, nos aquietamos para ouvir tua voz. Enche o nosso coração com a tua sabedoria, com o teu discernimento. Traduza as palavras humanas por meio do teu Espírito, de acordo com a necessidade de cada um de nós, e que todos sejamos alimentados, fortalecidos pelo teu poder. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 25, versículos de 1 a 13, eu leio na Nova Tradução, na linguagem de hoje, o seguinte: naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram loucas, sem juízo, e 5 eram ajuizadas ou prudentes. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. E como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar. E elas pegaram no sono. À meia-noite, se ouviu um grito: o noivo está chegando, venham, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram, acenderam as suas lamparinas. Aí as moças, sem juízo, disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Versículo 9: de jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas, o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar azeite, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças, que estavam com as lamparinas prontas, entraram com ele para a festa de casamento, e a porta foi fechada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem vocês são, eu não as conheço. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. A grande questão nesta parábola é que surge uma pergunta interessante para nós. Qual era a guerra daquelas mulheres? E primeiramente eu quero começar com aquilo que não era a guerra delas. A guerra daquelas 5 virgens não era se elas se manteriam virgens ou não até que o noivo viesse. Porque o texto diz que as 10 eram virgens e elas permaneceram virgens. E essa parábola das 10 virgens é uma parábola da igreja, de pessoas que conhecem o noivo, que é Jesus Cristo, e estão aguardando a volta do noivo, com seu poder e grande glória, para vir nos buscar. Então as 10 virgens, que são os membros da igreja, aqueles que já conhecem o noivo, a grande guerra dos membros da igreja não é se eles são virgens, se eles se mantêm puros para Deus. Não é essa a questão, porque as 10 eram virgens. A grande guerra dessas virgens
não era se elas aguardavam o noivo, porque todas estavam aguardando. A guerra delas não era lutar para manterem-se acordadas, porque todas dormiram. A guerra delas não era possuir luz nas suas lamparinas, que representa a palavra de Deus, porque todas possuíam lamparinas acesas. A grande guerra delas não era despertar quando o noivo surgisse, porque todas acordaram. Então, qual era a grande guerra daquelas virgens que aguardavam o noivo chegar? A grande guerra delas foi possuir ou não possuir óleo ou azeite suficiente. Esta foi a grande batalha. 5 delas possuíam reserva de azeite. 5 não possuíam. Em outras palavras, 5 delas lutaram a batalha certa. E elas tinham azeite. E isto fez com que elas se tornassem vitoriosas e entrassem para a festa. Agora, 5 delas deixaram de batalhar a principal batalha delas. Se nós somos realmente a igreja dos últimos dias e somos representados por essas virgens, você prefere ser parte das virgens loucas, sem juízo, ou das virgens prudentes, ajuizadas? Eu acho interessante esse termo que a Bíblia usa para chamar as virgens nécias de loucas, porque é loucura você saber qual é a sua guerra e não entrar na batalha, e perder o seu tempo com coisas periféricas. E não é incomum para nós cristãos perdermos tempo com coisas periféricas. Não é incomum. Porque o inimigo das almas, ele trabalha muito para que a gente não lute a grande guerra que temos que lutar, para que a gente perca tempo com batalhas que nos desgastem, que use o nosso tempo, consome o nosso recurso e nos deixa cansados e satisfeitos. Porque essas mulheres estavam satisfeitas. Elas não viram problema nenhum esperar o noivo sem o azeite. Elas não viram problema. Elas só foram perceber o problema quando elas foram tentar acender a lamparina de volta e elas não conseguiram mais. E agora elas imploram para as demais virgens. Em outras palavras, alguns membros da igreja imploram para outros membros da igreja: deem-nos azeite. E essa parábola deixa claro que o azeite não vem da gente. Vai chegar o dia, queridos, e esse dia é lamentável, é lastimável, porque essa é uma profecia bíblica. Ela foi dita num contexto de resposta de Jesus à pergunta profética dos discípulos: quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E ele conta essa parábola como resposta, conjunto de resposta. É uma palavra profética. Jesus está profetizando, dizendo: isto vai acontecer. E é lamentável que quando isso acontecer, haverá uma parte dos membros da igreja, que pode ser eu e você, que foram loucos num tempo em que eles deveriam guardar óleo ou armazenar óleo, buscar o azeite, e não fizeram, porque perderam tempo com coisas periféricas, e agora eles vão clamar a outros membros da igreja: eu preciso do Espírito, eu preciso do poder do Espírito, eu sei que você tem o Espírito, dá-me desse Espírito. Mas será impossível, porque só o Pai pode conceder o Espírito Santo. E aquelas virgens nécias responderam: não temos condições de fazer isso. Vão comprar. E não era mais tempo de comprar, porque o Espírito já não estava mais disponível para ser encontrado. E está chegando o tempo, meus queridos, em que o Espírito não estará mais disponível para nos encher,
para nos capacitar, para acender as nossas lâmpadas, porque terá fechado a porta da graça. O Espírito não contenderá para sempre com o homem, diz a palavra de Deus. O Espírito não vai estar disponível depois do fechamento da porta da graça. E haverá muitos que vão clamar, eles vão suplicar, vão chorar, eles vão querer, mas eles não vão alcançar. Haverá uma fome da palavra, como nunca houve, mas eles vão procurar de um lado para o outro e não encontrarão. Então desejarão lutar a verdadeira batalha que eles precisam lutar, mas terá sido tarde demais. Nós não podemos perder tempo com aquilo que não satisfaz. E uma das grandes guerras que nós temos, a maior de todas as guerras, é uma batalha contra o eu que só o Espírito Santo de Deus vence. Sem o Espírito não haverá vitória. Capítulo 11 de Lucas, e eu convido para abrir a sua Bíblia nesse texto. Os discípulos veem em Jesus uma vida poderosa. Eles se aproximam de Jesus e dizem assim: Jesus, ensina-nos a orar. Por favor, Jesus. Eles já oravam, mas agora eles pedem para Jesus para orar, porque eles percebiam que a oração de Jesus era diferente. Ensina-nos a orar. Eles viam que Jesus tinha poder, Jesus vivia cheio do Espírito Santo. E os discípulos almejaram ter uma vida poderosa, cheia do Espírito Santo. E eles falam, então, Jesus, por favor, ensina-nos a orar. Vamos ler aqui o versículo 1. Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. E Jesus começou então a ensinar, e ele ensina a oração modelo. Ele ensina os discípulos a orarem, falando com o Pai, chamando o Pai de Pai, pedindo pelas coisas espirituais, pelo reino de Deus, focando nas coisas espirituais. Mas depois de ensinar os discípulos a orarem, Jesus ensina os discípulos a clamarem. E orar e clamar são duas coisas diferentes. A oração é você abrir o coração a Deus como se abre a um amigo e contar a sua vida, falar com Ele, abrir a sua vida para Ele, conversar com Ele. Mas o clamor é diferente. O clamor é você ir ao Pai com um desejo muito grande no seu coração de receber do Pai algo que só o Pai dá, só o Pai pode dar e que você precisa muito. E Jesus ensinou os discípulos a focarem nisso. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: a guerra de vocês é permanecerem de joelho, a guerra de vocês é continuamente falarem com o Pai, e não apenas falarem com Ele, mas clamarem a Ele. E depois de contar então aqui a oração modelo, e dizer aos discípulos como orar, Jesus Cristo então, Ele conta uma história. E aqui no capítulo 11, no versículo 5, Jesus diz assim: então Jesus disse aos discípulos: imaginem essa história. Um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu chegou lá em casa de viagem e eu não tenho nada para oferecer para ele. Imagine então que o amigo responde lá de dentro: não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados, eu não posso me levantar para lhe dar os pães. E Jesus diz: eu afirmo a vocês, isso é verdade. Pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. E ao contar essa parábola, Jesus está dizendo assim: se isso acontece entre vocês que são maus,
Você vai até um amigo, meia-noite, ele já está dormindo, e você bate na porta dele, me arruma um pão aí, porque eu acabei de receber um hóspede em casa, e eu não tenho nada para lhe dar. E esse amigo fala, não posso agora, a porta está fechada, não consigo abrir, muito pesada, não quero acordar meus filhos, vai embora, amanhã a gente resolve isso. E a insistência, não, eu preciso muito receber, me dê por favor, eu não vou embora enquanto você não me atender. E Jesus diz assim, ele pode não levantar porque é amigo, mas vai levantar por causa da insistência. E agora então Jesus diz uma frase. Versículo 13. Vocês mesmo, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Um pouquinho antes ele havia mencionado sobre isso. Qual é o pai? Que o filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra. Qual é o pai que faz isso? Nenhum pai faz isso. Peça e eu vou dar a vocês. Bate na porta que a porta vai se abrir. Clame e eu vou atender. Se os pais de vocês estão prontos para dar o que vocês precisam, imagine o Pai Celestial que quer dar o Espírito àqueles que lhe pedirem. Em outras palavras, queridos, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, eu quero que vocês almejem, desejem receber o Espírito igual aquele moço que está batendo na porta para conseguir o pão. Eu não tenho pão e preciso. A gente tem que ir a Deus dizendo, Pai, eu não tenho o Espírito, mas eu preciso. Há pessoas lá em casa, eu preciso alimentá-los, eu preciso abençoar meus filhos. Eu, sem o teu Espírito, vou ser um mau pai para eles. A minha esposa precisa de mim. Eu não posso ser um marido sem o teu Espírito. Por favor, me dê o teu Espírito. Clamar para Deus é pedir algo que a gente precisa muito, insistentemente, fervorosamente. Agora a pergunta é, a gente acha que precisa do Espírito Santo? Talvez a gente não clame porque não precisa. Quem é de vocês que agora precisa clamar pela ajuda de alguém porque você está passando por uma necessidade que é muito grandiosa? Talvez poucos. Porque quando você acha que não precisa, para que clamar? A barriga está cheia, a despensa está cheia, está tudo bem, está tudo bem. Conta no banco, a conta do banco está cheia, está tudo certo, o emprego está tudo resolvido. Você vai pedir ajuda para quê? E muitas vezes, espiritualmente, a gente acha que está satisfeito. A gente se acha satisfeito. E não precisa buscar o Espírito. Aquelas 5 virgens loucas, elas não sentiram falta do Espírito na vida delas. O que eu tenho é suficiente. E não foi suficiente. Ah, queridos, se nós soubéssemos quanto nós precisamos do Espírito, nós clamaríamos de dia e de noite. A gente não sabe que precisa do Espírito. Esta é uma guerra para nós. Lucas capítulo 18, o Senhor conta mais uma parábola. Ele está insistindo com a gente. No versículo 1 a 8, aqui tem uma história, a história da viúva e um juiz. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que eles deveriam orar sempre sem desanimar, sem esmorecer, sem desistir. O clamor precisa ser constante. É uma guerra diária, porque eu não posso passar um dia sem o Espírito Santo de Deus. Eu não posso. Então, todos os dias, eu preciso clamar pelo Espírito Santo. A grande questão é que a gente clama só quando a gente precisa muito.
E por que não clamamos? Porque a gente não acha que precisa. Vá nas reuniões de oração e conte quantas pessoas tem lá. A grande maioria não acha que precisa orar. Nós temos uma vigília por mês, irmãos, nessa igreja. A vigília do distrito inteiro. Quantas pessoas vão lá? 20. A grande maioria acha que não precisa ir. Espírito Santo é algo que eu preciso depois na minha vida. Eu estou ocupado demais. Eu tenho muitas coisas. Eu tenho uma festa para ir no sábado à noite. Eu tenho um aniversário para ir. Eu tenho um trabalho domingo. Eu tenho uma prova para fazer no concurso. Outro mês eu vou. A gente tem tantas prioridades, mas o Espírito Santo a gente não precisa. E eu às vezes não quero crer, irmãos, que a gente só vai achar que precisa mesmo do Espírito Santo quando estivermos diante de uma grande crise, que a gente não vai achar solução para ela. Quase que a pandemia reavivou essa igreja, quase. Pena que ela durou pouco. Quase. Quantas pessoas começaram a buscar o Espírito Santo na época da pandemia? Quantas orações, quanto clamor pelo um pai, pela vida, pela proteção. A gente ficou perdido, então clamamos a Deus. Mas quando as coisas começaram a se resolver, rapidamente nos esquecemos do Espírito. Que tragédia. Eu acho que precisamos de mais pandemias para que sejamos salvos. No capítulo 18, Jesus conta essa parábola. E ele mostra aos discípulos que eles deviam orar sempre. Ele fala assim, olha, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Ele não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo, ajuda-me, julgue o meu caso contra o meu adversário. E durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso daquela viúva. Mas afinal ele pensou assim, é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, eu vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir aqui me amolar até acabar comigo. Aí o Senhor disse, prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus, e olha que Deus não é comparado a esse juiz desonesto. Se esse juiz desonesto foi capaz de atender, será que Deus não vai fazer justiça a favor do seu povo que grita por socorro de dia e de noite? Será que ele vai demorar para ajudar você? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e ele fará isso bem depressa, porque quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Queridos, se esse juiz mau atendeu a viúva para não ser importunado, será que Deus, que é amoroso, não vai atender a sua súplica? Clame a Ele, é certo que você será atendido, Deus responderá. O que o Senhor está tentando dizer para nós aqui, irmãos, é clame a mim, você precisa do meu Espírito. E eu quero dizer a vocês, irmãos, que isso foi verdade na vida dos discípulos. Quer ver um episódio interessante? Jesus falou para eles, vocês precisam clamar pelo Espírito. Há um texto no livro Desejado de Todas as Nações, eu estou com o livro aqui, eu nem coloquei na tela para você, eu quero ler do próprio livro, um trecho aqui na página 294, que diz assim, olha, somente depois em que Jesus Cristo subiu ao céu e houve o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos, é que os discípulos apreciaram plenamente o caráter e a missão do Salvador. Os discípulos andavam com Jesus, viam o seu milagre, mas os olhos deles estavam cegos. Eles não sabiam direito quem era Jesus. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles então entenderam o caráter e a missão do Salvador. Só então eles começaram a perceber que estiveram na presença do próprio Senhor da glória. A mente deles abriu para compreender as profecias, para entender os milagres. Por que a gente lê a Bíblia e não entende? Porque não temos o Espírito.
Nós somos carnais, nós não compreendemos as coisas espirituais. A salvação não é uma questão de ler a Bíblia. Eu posso ler 2, 3 capítulos e no final não aplicar nada para a minha vida e não mudar nada. Porque é o Espírito que faz a mudança. Então eles começaram a entender os milagres de Jesus. E olha só que texto esse aqui, irmãos. Era como se eles despertassem de um sonho. E os discípulos não se cansavam de repetir as palavras e os feitos de Cristo. As Escrituras passaram a ser um livro novo para eles. Ao estudarem as profecias que testificavam de Cristo, os discípulos entravam em comunhão com a divindade agora, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E o mais impactante, enquanto eles andavam com Jesus, quando Jesus era apenas um homem entre eles, eles não entendiam o ministério da sua encarnação, tampouco reconheciam plenamente a divindade na humanidade de Jesus. Mas depois que o Espírito Santo iluminou a mente deles, como eles desejavam vê-lo outra vez, como eles queriam tê-lo por perto, para que pudessem explicar as passagens para eles. Eles começaram a se lamentar, e eles diziam uns aos outros: como é que nós podemos deixar que a oposição dos sacerdotes e rabinos confundisse os nossos sentidos, para que não compreendêssemos que alguém muito maior que Moisés estava entre nós? E nós perdemos a oportunidade. Quantas vezes estamos aqui na igreja, na presença de Deus, mas não conseguimos senti-lo, porque estamos sem o Espírito Santo de Deus. O que me faz tremer, irmãos, diante da responsabilidade de cuidar de um rebanho, preparando um povo para o encontro com Cristo, é saber que nesses últimos dias, muitos estão completamente alheios às coisas espirituais. Lidam com coisas religiosas, mas não compreendem as coisas espirituais. Há um texto que me fez ficar chocado, que eu quero compartilhar com vocês. No livro Serviço Cristão diz assim: é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Quantos por cento que é 1 em 20? 5%. Ela diz assim, não tem nem 5% dos que estão hoje com o nome no livro da igreja que compreendem ou que estejam preparados para finalizar a sua história nesta terra. Eu pergunto, você está pronto para finalizar a sua história se essa noite você morrer? Você está cheio do Espírito? Há azeite na sua vasilha para encontrar-se com o noivo? Ou ele vai dizer, eu não te conheço? Não vamos fazer uma pesquisa aqui, mas será que temos 5% aqui nessa noite que está preparado? E eu posso estar preparado hoje e não estar preparado amanhã, se amanhã não buscar novamente, se eu não batalhar a batalha certa de amanhã, porque essa batalha é diária, são todos os dias. Hoje você está pronto? Como foi seu dia hoje? Com quanta gana você buscou o Espírito Santo hoje? Quanto você priorizou do Espírito? Meus queridos, nós priorizamos tantas coisas neste mundo, mas o Espírito só é buscado quando a gente passa mal. Nós precisamos rever esse conceito e lutar a batalha certa. Não podemos ser as virgens loucas. É loucura isso. Muitos de nós estamos levando a vida como se o fim não estivesse próximo. Como se nós não estivéssemos diante de uma iminente destruição. Muitos estão vivendo a sua vida
com pequenas experiências cristãs, um parco conhecimento de Cristo, um pobre relacionamento com Jesus, estacionaram na vida espiritual e acham que estão bem. Como diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, Laodiceia acha que está bem. Há um outro texto, irmãos, tão impactante como o anterior, que diz assim, olha, quase todos que professam crer na verdade presente são incapazes de compreender a obra de preparação para esse tempo. Quase todos. Tem muita relação com o texto anterior, que diz 5%, quase todo dá uns 95%, né? É a mesma coisa. Quase todos não compreendem, são incapazes de compreender a obra de preparação para esse tempo. Queridos, por que a gente não compreende? O inimigo está trabalhando para cegar o nosso entendimento. Estamos ouvindo tantas vozes, enchendo a nossa cabeça com as preocupações terrenas e as coisas espirituais, ou o Espírito de Deus, ele é deixado para o futuro. Porque não é para agora, a chuva serôdia é para o futuro. Jesus um dia vai voltar, eu ainda tenho tempo, eu posso viver sem azeite agora. Quando alguém chamar o noivo, eu vou comprar azeite. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Em seu presente estado de ambição, diz o texto, ambição mundana, com a sua falta de consagração a Deus, a devoção a si mesmo, acham-se completamente sem condições de receber a chuva serôdia. É um termo bíblico para o derramamento do Espírito Santo. E tendo feito de tudo, permanecer contra a ira de Satanás, que por suas falsidades quer fazê-los naufragar na fé, prendendo-os a um agradável engano, eles se acham estar totalmente certo, quando estão totalmente errados. Essa expressão é muito forte. Quase todos que professam crer na verdade são incapazes de compreender a obra de preparação para esse tempo. O que se faz necessário para a nossa igreja, para que possamos ter a compreensão de que esta é a única luta que temos que ter. Por que enchemos o nosso calendário de atividades e atividades sem priorizar a busca do Espírito Santo? Por quê? Eu vou terminar com esses textos e depois um texto bíblico. Esse texto aqui, queridos, do livro Mensagens Escolhidas, ele é muito profundo. Nós estudamos e lemos esse texto na vigília essa madrugada. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. O que você precisa? Você precisa de férias? Essa semana eu falei para minha esposa, eu estou precisando me encontrar com o mar. Mas eu não preciso tanto do mar quanto do Espírito Santo. Eu sei disso. O mar não me revigorará como o Espírito fará. O que você precisa? Dinheiro na conta? Um salário melhor? Um carro novo? O que você precisa? Um casamento? A maior e mais urgente de todas as necessidades é o Espírito Santo. E com ele vem todas as outras bênçãos que a gente precisa. Mas enquanto estamos procurando as outras bênçãos, a gente perde o essencial. A maior e mais urgente. Olha o que diz o texto. Buscar o Espírito Santo deve ser a nossa primeira ocupação. Primeira ocupação. Ela continua. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque o Senhor ou Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nós nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. E aí ela conclui, nosso Pai Celestial está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que pedem
do que os pais terrenos estão para dar boas dádivas aos seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação e arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos a sua bênção. Nós só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. E esta é uma oração de clamor, oração fervorosa. Nessa época em que vivemos, queridos, é o período em que nós mais precisamos clamar. E é o período em que mais Satanás vai colocar obstáculos na sua vida para que você não faça isso. Saiba disso, porque esta é uma batalha. Ninguém vai para a batalha e cruza os braços. O inimigo não está de braços cruzados. Ele está fazendo de tudo para pegar você e eu. Ele não quer que tenhamos azeite por ocasião da vinda do noivo. E ele está colocando um monte de bobeirinha na sua vida e na minha para nos distrair. E até com coisas boas. O que me chama a atenção está em esse último texto que eu quero ler, que é Lamentações, capítulo 2, no verso 19. Eu vou ler na linguagem de hoje. Acompanhe a leitura comigo. Diz assim: levante-se várias vezes de noite para clamar, pedindo ajuda ao Senhor. Derrame o seu coração na presença dele e peça pela vida dos seus filhos que morrem de fome nas esquinas e nas ruas. Levanta-te várias vezes à noite para clamar. Peça a ajuda de Deus. Algumas versões dizem assim: levanta-te de madrugada para buscar ao Senhor. Clame a Ele. Clame pelos seus filhos. Clame pela sua igreja. Clame pela sua vida. Peça o Espírito Santo na sua vida. Essa é a nossa maior necessidade. A luta dessa semana, queridos, é acordar à noite. Mesmo que você volte a descansar um pouco mais depois, mas levanta de madrugada para clamar a Deus. Clame a Deus. Peça o Espírito Santo na sua vida. Porque sem o Espírito Santo, nós não vamos encontrar o nosso Senhor. Nós temos muitos combates, irmãos. Em alguns desses combates, às vezes, a gente até tem vitórias. E quando a gente tem vitórias, as pessoas olham para nós e elas acham que nós somos vitoriosos, mas a vitória não está em nós. Todas as vitórias que temos, elas vêm do Senhor. Há uma música que fala um pouco sobre esse tipo de batalha. E quando a gente entende que essa batalha é espiritual, a gente percebe que a gente é apenas menino na presença de Deus. A gente é só criança perto dele. E quando a gente age como criança, dependendo do Pai, Ele pode transformar a nossa vida. Eu queria fazer um desafio para você essa semana. Na semana que vem, o título da semana que vem é esse aí, ó. Cardápio de guerra. Nessa grande batalha da vida, nós vamos falar um pouquinho sobre o cardápio da guerra. Mas durante essa semana, o desafio que nós temos é de clamar a Deus diariamente pelo batismo do Espírito Santo e pedir que Ele conserte as nossas prioridades, porque nós não seremos a igreja de Deus enquanto não priorizarmos Deus na nossa vida. Enquanto essa igreja não cair de joelho, irmãos, enquanto essa igreja não se prostrar diante do Senhor, para se entregar mesmo, e parar de achar que oração é um programa opcional, de acharmos que buscar o Espírito Santo é algo opcional na vida, nós não vamos ser a igreja que Deus está preparando para o encontro com o noivo. Não vamos ser. Essa semana é uma semana muito especial de batalha.
E nós vamos ouvir essa canção para tomarmos decisões na nossa vida. E enquanto essa canção é cantada, curva a sua fronte, deixe essa canção penetrar no seu coração, fale para Jesus que você quer ter forças para buscá-lo esta semana. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Destemido, busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura
só um menino. Vamos orar? Fique em pé. Nosso Pai, somos crianças diante de Ti. Precisamos agir como criança, pedindo ao Pai aquilo que mais precisamos. É uma pena, Senhor, que Apocalipse capítulo 3, ao descrever a igreja desses últimos dias, nos descreve como uma igreja morna, que acha que está bem, pensa que é rica, pensa que de nada tem falta. Mas essa igreja não sabe que é pobre, cega e nua. Abra os nossos olhos, nosso entendimento para sabermos, para percebermos, para compreendermos a nossa grande necessidade do Teu Espírito. Enquanto não entendermos, nós não Te buscaremos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Acorde nossos filhos. Muitos estão buscando entretenimentos na igreja, Senhor. Muitos de nós estamos buscando ativismo na igreja. Nós precisamos do Teu Espírito. Muitos estamos procurando sociabilização na igreja. A igreja não é um clube, é o corpo de Cristo, onde o Espírito Santo habita para que a vontade do Pai se cumpra em nossa vida. Abra os nossos olhos, Senhor, para vermos a Tua vontade, as Tuas verdades. Desperta-nos como igreja. Que o busquemos, Pai, nessa batalha. Que essa seja uma semana de busca constante do Teu Espírito. Salva-nos de nós mesmos. E que não sejamos mais loucos de vivermos sem Ti. Em nome de Jesus, amém.